Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo. E como vocês já puderam observar aí na nossa tela, hoje nós vamos falar sobre as empresas que atuam no setor de energia elétrica. Esse que é um dos setores mais perenes aí da bolsa e que tem empresas aí excelentes pagadoras de dividendos. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, tenho que falar aqui para você que esse conteúdo que aqui vos apresento não indica recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui estudados, mas sim é apenas uma apresentação inicial para que você possa conhecer um pouco mais da empresa e caso uma delas te interesse, você vai realizar um estudo mais aprofundado e tomar a decisão se você investe ou não nessas empresas. Partindo para o nosso conteúdo, hoje nós vamos falar aí de duas empresas que têm ótimos números, ótimos resultados, que são empresas excelentes aí do setor elétrico. A primeira delas é a CPFL, que é negociada na Bolsa de Valores pelo código CPFE3. E a outra empresa é a Alupar, que é negociada na Bolsa de Valores por um dos seus códigos, que é ALUP3. Também tem a 4, que é a preferencial, e a 11, que é aí a ação Unity. Mas antes da gente comparar aqui os indicadores dessas duas empresas, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. Então vamos começar aqui pela CPFL. Essa que é uma das principais empresas aí atuantes no sul do país. Se a gente observar aqui, diz o seguinte: a CPFL Energia é uma empresa completa com negócios de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, além de serviços. E ela atua aí em praticamente todas as regiões do nosso país. Eles possuem aí 14% de participação no mercado nacional, né, sendo 10,3 milhões de clientes espalhados em 687 municípios, com um total de 4.414 megawatts de capacidade instalada. Então essa é uma empresa, né, que ela é bem diversificada no seu portfólio. Observando aqui a estrutura societária da empresa, a gente pode ver aqui que ela é controlada pela State Grid, né, que é uma corporação chinesa, que possui hoje 83,71% de participação das ações da empresa. O free float da empresa hoje é de 16,29%. Quando a gente olha aqui para as empresas que faz parte da CPFL, a gente vê que eles têm aqui parte da distribuição com 4 empresas, a parte de geração aqui com bastante empresas também, transmissão, comercialização e serviços. Então a gente observa, né, que eles estão bem distribuídos em todos os setores de atuação do setor elétrico, né, dentro dos seus subsetores, e isso é bem interessante. Essa empresa é uma empresa que ela entrega aí ótimos números em relação às demais empresas que a gente tem aí com capital aberto na Bolsa de Valores. Quando a gente olha aonde a CPFL atua no Brasil, a gente pode observar nesse mapa, a gente vê que o sul, o sudeste aqui, é aonde eles têm maior atuação. Eles também têm atuação no centro-oeste e atuação aqui no nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul, eles representam 2/3 de toda a capacidade, né, de distribuição de energia do estado. Quando a gente olha aqui para a questão de alguns indicadores da empresa, a gente vai observar que a empresa ela negocia aí aproximadamente, né, com uma cotação de R$ 33, teve uma valorização de 6% nos últimos 7 dias e uma valorização de 4,81% no último mês. Nos últimos 12 meses, ela vem caindo aí 0,79%. Quando a gente olha o histórico de cotação da empresa, né, um histórico de cotação crescente, tem bastante volatilidade, mas a gente percebe que ela vem crescendo. De 2005 para cá, ela saiu da casa de R$ 3, né, chegando aí hoje na casa de R$ 30. A gente vê aqui que tem um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 6,23%, um PL de 6,95% e um preço sobre valor patrimonial de 2,18%. A gente percebe que a expectativa do mercado sobre a empresa não é muito grande, tem um PL aí até relativamente baixo, mas isso se deve, né, principalmente, aí se a gente for observar, ao fato de que a empresa está praticamente toda na mão da sua corporação chinesa aí, que é a sua controladora, tendo um free float muito baixo. Do outro lado, nós temos a Alupar. A Alupar é uma hold, e o interessante aqui é que o controle dela é nacional e privado. Ela atua no segmento de transmissão e geração de energia elétrica, controlando diversas empresas
no Brasil. Quando a gente olha aqui para esse mapa bem interessante, a gente observa que além de atuar no Brasil, ela também tem atuação na Colômbia e no Peru. A gente observa aqui, né, que eles estão em todas as regiões do nosso país, né, de norte a sul, com atuação no norte aqui no Amazonas, em Roraima e no Amapá, e também no Pará. Participa aqui no Nordeste em mais de 5 estados e praticamente em todos os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quando a gente fala, né, também na parte de governança corporativa, que a gente vai olhar como é que é a distribuição das ações da empresa. Hoje, o controlador possui 76,54% das ações ordinárias e menos de 1% das ações preferenciais, o que totaliza aí 52,16% do capital total da empresa. As ordinárias possuem hoje 23,46% de free float e as preferenciais 99,41% de free float, o que representa um total de 47,84% aí de free float total. Então a gente vê aqui que a governança dessas duas empresas acabam sendo um pouco parecidas quando a gente olha para a relação do tamanho da participação do controlador dentro das empresas. É claro que a Alupar aqui ela acaba tendo um risco um pouco menor, já que a totalidade das ações representam 52%. Só que quando a gente olha só para a parte das ações ordinárias, que são as ações que têm direito ao voto, a gente percebe que essa participação da controladora chega a quase 80%. Em relação à estrutura corporativa da empresa, a gente vê que a empresa tem diversos braços aí sobre o seu controle. Aqui nós temos quadro que mostra todas as empresas, né, que fazem parte da estrutura corporativa da Alupar, sendo que as que estão em azul é a parte de transmissão, em verde é a parte de geração, aquelas que estão aqui circulada por esse círculo verde mais claro são negócios que ainda estão em implantação, e essas que estão com essa bandeirinha verde mais claro são ativos da TBE, Transmissoras Brasileiras de Energia. É um grupo de empresas que faz a parte de distribuição de energia e que elas são controladas aqui por diversas outras empresas. E então a Alupar aqui ela divide a participação dessas empresas com algumas outras empresas do mercado. Por exemplo, essa EAD aqui ela é controlada pela Alupar e pela Taesa, sendo que a Alupar detém 50% e a Taesa possui 49,98%, praticamente meio a meio. Já a ECTE, a gente tem a Alupar, a Celesc e a Taesa aqui como controladoras dessas empresas, né? Então é um grupo aqui de empresas que são aí controladas por outras empresas do setor elétrico, como a Alupar, a Taesa, a Celesc, entre outras empresas que têm capital aberto na bolsa ou não. Voltando aqui, né, a gente vê que eles têm uma boa parte da empresa na parte de geração, mas a empresa de forma majoritária ela é atuante principalmente na parte de transmissão. E quando a gente olha para a parte de números da empresa, a gente vê que a cotação da Alupar, pelo menos a Alup 3, hoje é na casa de R$ 10,26. Por que eu estou usando a Alup 3 e não a Alup 11? É porque a CPFE ela tem maior liquidez na ordinária. Então eu estou usando a ordinária lá para ficar ali os parâmetros bem parecidos. Eu também estou usando a ordinária do lado de cá com a Alupar. Então a gente observa que a Alupar está negociando aqui mais ou menos a R$ 10,26. Houve uma valorização nos últimos 7 dias de quase 5%, uma valorização no último mês de quase 8%, e nos últimos 12 meses ela valorizou 18,75%. Quando a gente olha para o histórico de cotação da empresa, a gente observa aqui que a empresa ela vem com um crescimento constante nas suas ações, chegou aqui no pico de R$ 9, R$ 10 em 2020, teve um ajuste aqui devido à pandemia e tudo mais, mas agora ela volta a se recuperar, né, superando aqui aquele preço de 2020. Quando a gente olha os indicadores aqui, a gente observa que o dividend yield médio em relação ao que foi pago nos últimos 12 meses da empresa é de 5,07%, tem um PL de 13, né, que é praticamente o dobro do PL aqui da CPFL, que é de 6,95, contra um PL aqui de 13%. Então a gente já vê que a expectativa em cima da Alupar é maior do que a CPFL. Então a gente tem aqui um preço sobre valor patrimonial de 1,31 e um lucro por ação de 0,79%. Mas agora que a gente já conheceu um pouquinho de cada uma dessas empresas, a gente vai vir aqui no nosso comparador de ativos do site Análise de Ações para a gente comparar lado a lado aqui, né, os números dessa empresa e ver qual delas aí tem o melhor parâmetro. Em relação a quando surgiu
a empresa. A CPFL é uma empresa que surgiu em 1998. A Alupar foi fundada em 2006. O IPO da CPFL foi em 2000 e da Alupar somente em 2013. Então, em questão de bolsa, né, a CPFL tem maior tempo de bolsa do que a Alupar. Vindo para a parte de indicadores, a gente já pode observar que a CPFL tem um dividend yield maior do que a Alupar, mais ou menos aí uma diferença de 1 ponto percentual. Na questão da expectativa de mercado, a Alupar, né, ela tem uma maior expectativa do que a CPFL. A gente consegue ver isso aqui através do PL, né, que é o preço-lucro, que é a quantidade de vezes que a empresa negocia em relação ao seu lucro. Então a gente vê que a Alup tem aqui um PL de 13 contra um PL ali de 7 mais ou menos da CPFL. Quando a gente olha para o preço versus valor patrimonial, a gente tem aqui, né, a CPFL negociando bem acima aí do seu preço sobre o valor patrimonial de 2,18 vezes, enquanto o preço sobre o valor patrimonial da Alupar está aí em 1,31. Quando eu falo de lucro por ação, né, o lucro por ação da CPFL é de R$ 4,85 por ação e da Alupar é de 0,79. E o valor patrimonial por ação da CPFL é de R$ 15,49, enquanto o da Alupar é de 7,87. Vindo aqui para a parte de indicadores de rentabilidade, a gente vê que o crescimento na receita nos últimos 5 anos da Alupar foi muito maior do que a CPFL. A média de crescimento anual, né, nos últimos 5 anos na receita da CPFL foi de 8,03%, contra um crescimento de 20,04% da Alupar. Quando a gente fala do crescimento dos lucros, né, o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, a CPFL foi de 36,5% contra um crescimento de lucro aí da Alupar de 16,77%. A gente também pode observar que o ROI da CPFL ele é um pouco melhor, chegando aqui a casa de 30%, contra um ROI de 12% da Alupar. O ROIC, né, da CPFL também é melhor, 19,94% contra 10,38% da Alupar. Quando a gente fala aqui sobre o giro de ativos, que é a eficiência que a empresa tem ao usar os seus ativos para gerar vendas, a Alupar ela tem um índice de 0,12 contra 0,55. Em relação à margem bruta, a margem bruta da Alupar é infinitamente melhor do que a margem bruta da CPFL. A CPFL tem aqui uma margem bruta de 31,97 contra 79,84% da Alupar. A margem EBITDA, né, da CPFL é de 27,69% contra 71,68% aí da Alupar. E a margem líquida, né, da Alupar chega aqui a 37% contra 14% da CPFL. Em relação ao endividamento, a gente vê, né, que a liquidez corrente aqui da Alupar é de 2,15 contra a liquidez corrente aqui de 1,13 da CPFL. A dívida líquida é bem parecido aqui, enquanto está 1,1% da CPFL, tá? A Alupar está com a dívida líquida de 1,24. Então a gente vê que as empresas aqui elas estão bem pareadas, enquanto alguns indicadores da CPFL está melhor que os indicadores da Alupar. Também tem alguns indicadores da Alupar que são melhores que os indicadores da CPFL. O mais importante aqui que eu observo quando a gente olha para as duas empresas é a questão da governança, né? Já que a gente vai levar em consideração que quando a gente olha para a governança aqui da CPFL, a gente vê, né, que basicamente a empresa está toda na mão dessa corporação chinesa, enquanto, né, a Alupar ela tem aqui como controlador, né, uma holding nacional e além disso a empresa ela tem um maior free float aqui das ordinárias, que chega a 23,46%. Ultimamente a gente viu aí que o controlador da IDP anunciou o fechamento de capital da empresa, né? Inclusive logo mais será feito o leilão para a compra das ações na OPA que está sendo realizada. Muita gente perguntou qual empresa que eu devo investir agora e tal, para não correr esse risco. Na verdade, eu estava estudando aqui as empresas, né, do setor elétrico dentro do nosso país, e a real é que basicamente todas as empresas hoje, né, elas estão com uma estrutura de capital aonde qualquer uma delas pode estar sofrendo uma OPA aí realizada
pelos seus controladores, né? Basicamente, todas essas empresas, os controladores possuem mais de 50% da totalidade das ações dessas empresas. E se a gente for observar naquelas empresas onde tem ordinárias e preferenciais, a maior parte das ações ordinárias está na mão dos controladores. Então, basicamente, todas as empresas do setor elétrico, elas possuem esse mesmo risco de OPA. É claro que a gente tem que ver aqui e estudar um pouco sobre a gestão dessas empresas e tentar observar qual é a gestão que está mais próxima, né, dos pequenos investidores, que faz mais questão de prestar contas com os pequenos investidores, né, e de trazer os pequenos investidores para junto das empresas. Tirando isso aí, todas têm o mesmo risco. As que não estão na mão dos chineses estão na mão dos europeus ou estão aí na mão dos americanos. E a maior parte daquelas que tem controle nacional está na mão dos governos, né, seja do governo estadual aí ou federal. Então não tem muita escapatória. A questão é investir, manter ali o seu controle de risco, né, ver qual é a empresa que mais se adequa ao seu objetivo de investimento. Todas as empresas basicamente do setor elétrico são boas pagadoras de dividendos, algumas pagam mais, outras pagam menos, porque cada uma delas está num momento diferente na questão do investimento. A gente vê que muitas dessas empresas estão mudando também, né, a forma de investir. Algumas que eram só da parte de geração, agora estão entrando na parte de transmissão. Um exemplo é a Engie, né? Outras têm atuação em diversos setores, inclusive no setor de saneamento básico, né, como a Equatorial, por exemplo. Temos aqui a própria CPFL, que atua praticamente aí, né, em 5 subsetores dentro do setor elétrico, né? Temos a Copel, que também atua em diversos ramos aí dentro dos estados em que ela atua. E isso é muito interessante, porque a gente vê que essas empresas estão expandindo aí os seus portfólios. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Deixe no comentário o que você achou do vídeo, se você gostou desse modelo de vídeo, né, onde eu faço essa comparação e falo um pouquinho mais do setor e das empresas. E diz aí se você tem alguma dessas empresas e se você gostou de alguma delas e pretende estudar aí para ver se faz sentido ter uma delas na sua carteira. Por hoje é só, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.